ROG na BGS. Eu sou a Carol. Eu sou o Gilberto Takatsu. E agora a gente vai falar pra vocês, vai mostrar pra vocês como que tá o stand, pra galera que tá em casa, a galera que também tá passando por aqui, saber o que vai encontrar nesse stand. Tem bastante coisa, tem lançamento. Então a gente vai começar com um carro, que é do De Volta pro Futuro 2, a galera, né, das antigas vai adorar, vai curtir. Tem bastante coisa legal, tem efeitos também no carro, tem máquina, tem notebook, tem periférico, tem monitor, tem case mod. E vamos começar com o carro e com os efeitos especiais. Vamos lá? Então, vou falar um pouquinho sobre o carro. Essa versão do De Volta pro Futuro 2, né? A gente customizou ele, colocou um adesivo ROG. E, para quem não sabe, né, ou não lembra do filme, né, o De Volta pro Futuro 2 tem a inserção do Mr. Fusion, né, no carro. Quando o Martin, o doutor, vai pro futuro, né, e volta com o Mr. Fusion, que aí você pode colocar ali lixo reciclável para gerar energia para a máquina do tempo, né? A gente dentro do carro tem uma mochila muito bacana, que é a mochila ROG, cara. Ela tem os LEDs RGB e ela pode ser sincronizada com a Aura Sync. É muito bacana isso daí. Falando um pouquinho mais do carro, né? A gente tem aí, para quem não conhece o DeLorean, ele é um carro muito especial porque ele não tem pintura. Toda a lataria dele é feita em aço inoxidável escovado. Então imagina, para os caras que fizeram esse carro, projetaram esse carro há 30 anos atrás, isso daqui era um avanço muito grande. A gente pode falar dos efeitos especiais. Será que a gente consegue brincar um pouquinho aí? Belezinha? Colocou um pouquinho de lixo. A gente colocou um pouquinho de lixo no Mr. Fusion ali pra sair fumaça. E aí, vamos falar um pouquinho de notebooks? Então, a gente tem aqui toda essa mesa só com os notebooks e também com alguns periféricos que estão chegando. A gente tem periférico, inclusive, que já estava aqui no Brasil, mas vocês podem vir aqui testar se vocês tiverem alguma dúvida de como é que funciona, como é que é o clique, qual que é o som dos fones. A gente tem fone em todas as máquinas, então, incluindo também os notebooks. Aqui, nessa lateral, a gente já vê também a mochila, né, pro pessoal que gosta de Aura Sync em tudo, absolutamente tudo. E, obviamente, né, uma mochila já voltada para você colocar esses notebooks dentro dela. Então, uma mochila pronta para levar notebook. Vamos mostrar, então, os specs também, o que vocês conseguem encontrar dentro da máquina, não só por fora. Vamos passar por aqui? Vamos, porque a gente é malandro, que a gente passa por cima. Aê. Vamos lá? Tá. Então, desculpa a cameraman. A gente tem aqui então esse fone Delta Core. Ele vem com duas borrachinhas. Borrachinhas é ótimo, né? Com duas espuminhas. A gente tem aqui ela em couro, mas ele também tem a opção de usar o ROG Hybrid. E aqui a gente tá com o mouse ROG Evolve. Falando um pouquinho do notebook, né? Essa linha aqui é a linha Zephyrus, né? Esse cara aqui ele é muito interessante porque ele tem uma RTX da série 2000 aqui dentro e tem configurações com Core i7 e Core i9 dentro desse cara, podendo ter até 32 GB de memória RAM. A SSD... Oi? Pelos jogos. Ah, sim, os jogos. A gente está liberando para o pessoal fazer os testes aqui 3 jogos, na verdade são 4, né? Não são todos em todas as máquinas, a gente tem o PUBG, né? O Sekiro. O Sekiro é a versão Dark Souls Samurai. Então é um cara muito legal. A gente tem também Overwatch instalado nas máquinas e também o Fortnite. Então, para quem gosta de Fortnite, depois a gente vai mostrar uma coisa ali muito legal na outra máquina ali atrás. Então, assim, ó, a gente tem essas máquinas, aliás, esses jogos, tanto nas máquinas maiores, desktop, como também nos notebooks. Acaba sendo legal, né? Porque daí a pessoa consegue sentir efetivamente qualquer performance em jogo, se por acaso você está pensando em comprar um notebook ROG, né? Republic of Gamers, para efetivamente jogar. Exatamente, é interessante porque aqui o público ele tem opção de jogar em várias máquinas diferentes. Então você tem a experiência de como é que é a diferença dos hardwares, né? Então, por exemplo, eu quero uma máquina mais forte, eu quero uma máquina intermediária, uma máquina
uma máquina mais de entrada, então você tem várias opções aqui e aí você consegue sentir a performance, como a máquina se comporta, isso é bem interessante. Vamos lá então, vamos passar para vocês aqui os notebooks, que a gente ainda tem os desktops, tem TUF para falar também. A gente vai ter aqui então, uma coisa que é legal também, é que a gente tem uma plaquinha do lado de cada um dos notebooks. Aí vocês não vão ficar perdidos, vocês vão conseguir sentir o jogo rodando, qual que é a força da máquina em si, e do lado já tem certinho o nome dela, para vocês saberem o que significa, né? Porque às vezes as pessoas ficam um pouco perdidas de qual que é o processador, qual que é a placa de vídeo, memória, e aí vocês já conseguem ter uma noção de quanto que vocês precisam, né, na hora de fazer depois a compra. Carol, uma coisa muito interessante de falar desse modelo aqui em específico é que é o seguinte, ele é um notebook muito fino, só que ele tem uma RTX dentro. E ele tem um Core i9. Exatamente. Esse cara, ele é muito interessante, por quê? Porque, apesar dele ser fino, ele tem um sistema de refrigeração muito bom, né? Então, mesmo que ele seja fino, eu consigo ter uma placa de vídeo super potente, eu consigo ter um processador super potente nessa máquina e ela não esquentar. Então, quando a gente abre o notebook, né, pode ver que quando a gente fecha, ele vai fechando a parte de baixo. E quando você abre ele levanta a parte do fundo para abrir a área de respiro. Então isso não prejudica a performance da máquina. Isso é muito importante, principalmente para quem tem um equipamento super compacto, né? Além disso, as fãs que tem dentro dele, elas são específicas para não acumular poeira. Ela tem um desenho especificado, foi lá e projetou as fãs de uma forma que elas acumulem menos poeira dentro delas e consigam refrigerar melhor o equipamento. Além disso, a gente, né, a parte importante quando a gente fala de jogos é um kit todo, né? Então a gente tem também altas taxas de atualização nos monitores que incluem Exatamente. junto. Então 240 Hz num monitor de laptop, de notebook, às vezes parece meio fora, né? Meio distante, mas não, já está aqui no Brasil, na BGS, no stand da ROG. E a gente também vai ter, desculpa, a gente também vai ter Aura Sync LEDs no nosso teclado, para o pessoal que joga também em ambientes mais escuros também terem luz no teclado. Faz falta, né? Faz falta a luzinha. O teclado iluminado é muito melhor para você jogar, principalmente no escuro. Exatamente, aqui ele já vem com RGB incluso. Uma coisa muito importante, a gente falou do monitor, né, o LCD. Lembrando que os LCDs dessa linha, elas têm o recurso do G-Sync. O G-Sync ele é muito interessante, por quê? Porque quando você está jogando e mexe o mouse rápido ou mudam as cenas, a imagem não quebra, não dá flicker, não dá aquelas travadinhas, né? Não fica aquele risco no meio de metade da imagem de uma forma, metade da imagem de outra forma. Então isso é muito interessante para quem joga, porque você tem uma experiência de jogo muito mais fluida e muito mais, como é que se diz? É muito mais recompensadora, né? Porque você consegue jogar fluido sem ter quebras de imagens, tem aquelas travadas que você dá no jogo, então é muito interessante isso. Então, só fazendo um compilado, a gente tem aqui taxas de atualização de 240 Hz, 3 milissegundos e G-Sync. Então, kit completo. Então, se você está pensando em comprar algum notebook potente para fazer edição de vídeo, edição de imagem e para jogar tudo junto, tá aqui e vocês podem vir testar e brincar nesses 4 jogos. Inclusive, o Sekiro a gente vai passar depois para vocês também quais são as máquinas, porque a minha máquina... A máquina que está autografada pela minha pessoa tem Sekiro, então vocês podem vir testar aqui na plataforma AMD, que foi a máquina que eu montei. Tem um coraçãozinho também para vocês. Vamos lá para o próximo. Pro outro lado da bancada, que a gente tem aqui a outra linha de notebooks que também é lançamento. Lembrando que essa linha do Zefiro e a linha Strix é lançamento no Brasil. Então, né? Tem coisa boa e coisa nova chegando. A gente tem a linha de notebooks Asus Strix, tá? Essa linha ela contempla processadores i5, i7 e i9, dependendo da versão, ok? E ela tem uma GTX 1660. Então são notebooks muito interessantes para jogar. Eles continuam compactos, né? Essa linha ela não é tão compacta quanto os Zefiros, mas ele é muito compacto com relação aos notebooks gamers, né, que geralmente eles são bem largos, bem pesados, e aqui a gente já tem uma plataforma relativamente fina e leve, né, com boa performance.
né? Eu acho que para mim esse notebook aqui seria o cara do dia a dia, tanto para jogar quanto para fazer meus trabalhos, trabalhar, assistir Netflix e por aí vai. Então, como eu falei, a gente tem as plaquinhas para vocês testarem vários notebooks diferentes, vários dispositivos diferentes e vocês verem qual que encaixa melhor aí com o estilo de vida que vocês levam também em relação a peso, a tamanho. E claro, né, se vocês podem ver também, a gente tem a mochilinha para vocês já colocarem tudo certinho dentro da mala num pacotão. Vamos então passar agora para os desktops, Vamos lá? Que são máquinas muito legais, nossa... Os desktops são muito interessantes, por quê? Porque todos eles são configurações diferentes, né? Então, cada um montou um, né? Na verdade, assim, grande parte acabei montando, mas o pessoal veio me ajudar, a Carol me ajudou, o Emerson BR me ajudou, o Cavaco Gamer me ajudou, o Rato Borrachudo me ajudou também, a gente tem até um vídeo feito sobre a montagem dessas máquinas e espero que vocês gostem e venham brincar nessas máquinas aí. Vamos lá, gente. Então a gente tem essas máquinas aqui. Como a gente já mostrou no vídeo, a gente fez um autógrafo. O Giba, ele teria que autografar umas 45, 65 máquinas, né? Basicamente tudo. Mas aqui a gente tem a máquina da Carol, que talvez seja eu. Temos a máquina do... Aqui é do Cavaco? Isso, do Cavaco, do Rato Borrachudo e do Emerson BR, tá? Como o Giba falou, todas as máquinas, cada uma delas está com uma configuração diferente e é por isso que tem, de novo, as praquinhas para vocês verem, porque assim, é difícil, né? Às vezes a pessoa não tem noção do que está vendo aqui, o que isso significa no quesito na hora de comprar as peças, né? O que é, quanto que está usando de memória. Vamos lá, a parte dos periféricos, a gente vai ter aqui um flare. Depois, nas outras máquinas TUF, a gente tem um setup um pouquinho diferente. Esse aqui é um teclado mecânico com os switches Cherry MX. Esses modelos que estão na BGS estão com o switch marrom, mas ele também está disponível no switch preto, azul, vermelho, o vermelho silencioso e também o prata velocidade ou silver speed. Eu não sei como é que traduz isso aí. Mas vocês entenderam, então a gente tem bastante opção de switch para esse teclado. Se vocês gostarem do modelinho dele, do design dele, vocês podem escolher depois o switch também. A gente continua com os mouses ROG Evolve. E a gente vai ter também uma configuração diferente de monitor em cada uma das máquinas, tá? Então, é uma quantidade aí de hertz, uma quantidade de taxa de atualização, de tempo de resposta diferente. E essa máquina foi a que eu montei, né? Como eu falei antes, a gente fez aqui, eu fiz um setupzinho AMD. E a gente vai ter aqui uma Crosshair. Então, depois a gente vai mostrar também a Crosshair Fórmula, que tá, então, depois com a 5700. Eu não sei se fala 5700, 5700. O importante é falar os 4 dígitos para não confundir com 570, tá? Fala um pouquinho da máquina. Então, vamos lá, falar um pouquinho da máquina. Uma coisa que é comum para todas as máquinas que a gente colocou são os SSDs e as memórias. Então, a gente tem 16 GB de memória RAM DDR4. Vamos abrir aqui um pouquinho. A gente mostra o que está em comum. E aí a gente mostra o que está em comum e depois a gente passa. Vou colocar aqui. Abre para ele ali. Então a gente tem um SSD de 480 GB da Adata, que é a linha SU630. E nós temos 16 GB de DDR4 a 2666, que são também da linha XPG, que é a linha gamer da Adata, ok? Comum em todas as máquinas também é o gabinete, a fonte e o water cooler, que são da Cooler Master, né? E aí o que muda aqui? Eu tenho Crosshair 8 Hero com um 3800X, né, que é um Ryzen 7, e uma ROG Strix 5700. Né? Essa combinação aqui ela é muito legal para a gente jogar. O interessante é que todas essas máquinas vocês podem vir aqui e testar máquinas diferentes para você ver qual é a diferença do hardware para o seu uso.
Então, às vezes, para uma pessoa prefere uma máquina por uma configuração X ou Y, ela consegue vir aqui e testar. Carol, deixa eu fechar aqui para a gente... Tá. Então, além de vocês poderem testar os periféricos, tem a opção de vocês testarem também as máquinas e os monitores. Então, vocês podem ver aí várias combinações diferentes. Esse aqui é de 240 Hz, a gente tem monitor de 144, tem monitores com painel TN, painel VA, e aí vocês podem fazer essa brincadeira aí de testar qual monitor que vocês acharam melhor na taxa. Outro que vocês de repente curtiram a parte do painel, as cores, e vocês vão fazendo a junção e vendo o que vocês curtem mais. Então, como a gente falou, essa aqui é a máquina que eu montei. A gente vai ter aqui então a próxima, que é a do cavaco. Essa máquina, então, como o Giba falou, a gente já vai ter a estética por fora, né? O gabinete igual, o water cooler, fonte, as memórias e o SSD também iguais. O que a gente vai ter aqui de diferente nessa máquina? Essa aqui já vai ser plataforma Intel, né? Sim, essa daqui já muda um pouquinho. Aqui eu tenho uma placa-mãe, é uma Maximus 11 Hero, ok? E eu tenho uma RTX aqui. Então já muda toda a plataforma. Então aqui é uma plataforma Intel, né, com um i7 9700K e uma RTX, se eu não me engano, essa RTX aqui é uma 2070. Não dá pra gente gravar a configuração de todas as máquinas de cabeça, então de vez em quando eu tenho que dar uma lidinha para lembrar o que tem tudo aqui. Comum de todas as máquinas: memória, SSD, gabinete, né, water cooler e a fonte. Então aqui você já tem uma experiência diferente na utilização da máquina, porque ali eu tenho uma plataforma totalmente AMD e aqui eu tenho uma plataforma Intel com placa de vídeo NVIDIA. Vamos passar para a próxima? Aqui, agora a gente vai para uma máquina com um i9, com uma Maximus. Aí vamos chegando. Esse aqui é a máquina do Emerson. Então, provavelmente, se vocês forem abrir, a gente não vai deixar aberto, né, infelizmente. Mas, assim, vocês podem ver no vídeo que o Emerson fez um cable management muito maravilhoso. Inclusive, eu tentei ficar copiando e não deu muito certo. Então, essa é aquela máquina da pessoa que faz com cuidado, organiza certinho os cabos. Infelizmente não tem cabo para frente, porque, né, ninguém colocou cabo para frente para mostrar a diferença, né? Mas está bem montadinha essa máquina e vamos lá falar um pouquinho mais agora dos specs dela. Então vamos lá. Essa máquina ela tem um i9 9900KF, né? Que é a versão sem a GPU, porém ela tem um clock um pouco mais alto do que a versão normal, né? Interessante é que nós sincronizamos os núcleos, o clock de todos os núcleos por igual. Então a performance dessa máquina é fantástica. Interessante, a placa de vídeo a gente tem uma RTX Dual, né, uma 2080 Dual. E a performance dessa máquina, desse processador para essa placa de vídeo é perfeita, né? O que mais que a gente pode falar aqui dessa... Então, uma coisa que de repente não fica claro pelo nome, né? A linha dual da ASUS é uma linha mais custo-benefício. Então, se você está querendo pegar o chip gráfico mais avançado, mas não tem a grana para pagar uma Strix, tem algumas outras opções, linhas mais baratas para a galera que também, né, para todo mundo conseguir ter acesso a isso. E outra coisa que eu queria falar também é que quando a gente fala de overclock, né, a gente consegue fazer esse overclock nesse i9, porque a gente também tem um sistema de refrigeração adequado. Então é legal você ver na hora de você montar todo o seu setup, fazer um setup aí que converse, né? Que o kit de refrigeração que você escolher consiga fazer um resfriamento adequado para o seu CPU, para você conseguir fazer essas brincadeiras com overclock, com toda a máquina funcionando aí tudo direitinho e redondinho, né? Comprar um i9 série K tem que ser para fazer overclock, né? Acho que essa é a parte mais legal depois. Vamos passar para a próxima. Agora a gente vai para a do Rato Borrachudo. Ele tem uma carinha aqui, eu achei muito bonitinha. A assinatura dele é muito bacana. Tá assinado, como a gente falou, vocês não vão ter dúvida. Essas 4 máquinas, elas vão ter os 5 jogos, então tá incluído o Sekiro aqui nela. São 5 ou são 4? Eu falei besteira? Bom, vamos lá. São Fortnite, PUBG, Overwatch e Sekiro.
Então são 4. Isso, já tô colocando jogo que não tem, né? Então essas 4 máquinas aqui vão ter o Sekiro também, que as outras acabam não tendo. Tem mais uma máquina que a gente já vai mostrar pra vocês que também tem Sekiro. Mas ela é para um pouquinho mais depois do vídeo. Bom, vamos lá falar um pouquinho do spec dessa máquina. Essa daqui tá com uma placa-mãe, uma Z390F, né? F-Game, é uma placa da linha Strix. Ela tá com um processador 9700KF, ok? E a placa de vídeo, ela é uma RTX 2070S, é uma Strix 2070S. A configuração do restante da máquina é igual das outras, né? Porém, essa máquina foi engraçada na montagem, né? Porque na hora que o Rato estava montando, aconteceram algumas coisas engraçadas. Para quem tiver curiosidade, assiste o vídeo que a gente gravou, tá lá no canal da Asus Brasil ROG. E aí dá uma assistida lá que vocês vão ver que aconteceu bastante coisa aí nessa montagem. Mas o Giba arrumou. Sim. Não. Eu falo já o spoiler, né? O Giba arrumou. Não, tinha que estar funcionando, né? O importante é que vocês vindo aqui jogar, brincar nas máquinas, ver, tem que estar tudo funcionando direitinho. Então isso daí é mais importante de tudo. O Giba é a garantia, né? A garantia sou eu, é o Giba. É a personificação da garantia. Vamos lá para outro lado? Vamos só falar rapidinho, quando a gente fala do chip gráfico S, né, o Super, ele vai ser basicamente o chip gráfico, aqui a gente tem uma 2070 Super, então vão ter o quê? Clocks mais altos em relação a 2070 normal, assim, ou sem o S. Em alguns casos ela tem algumas unidades de processamento a mais, então não é só o clock, ela tem um clock maior e tem mais unidades de processamento, por isso que ela é bem mais rápida do que a versão básica. Então a NVIDIA está trazendo esse novo chip aí para ter mais performance e não vai ter, acho que não tem adição de preço nesses, né? Pelo que eu entendi, inicialmente tem uma diferença por conta da linha antiga, mas eu acho que depois vai nivelar tudo. Então é legal só para vocês terem uma noção aí de custo-benefício. A ideia é que essa Super aí substitua depois a 2070 normal. Então, para vocês também terem uma noção do que comprar depois. Vamos agora passar para o outro lado da bancada e depois ir para as máquinas TUF também. Dando aquela coladinha rápida, eu não vi, por favor, olha, fale comigo. Não, preciso lembrar de todos os specs, né? Como tem muita máquina, eu montei muitas máquinas, eu já não lembro exatamente o que estava dentro de cada uma. Então tem que dar uma coladinha assim de vez em quando para lembrar. Então eu tenho aqui esse daqui é esse daqui é um Ryzen. Então eu tenho uma Crosshair aqui, 8 Fórmula. Ok. Eu tenho um Ryzen 3800X. E aqui eu tenho a RX 5700 XT. Não, essa aqui é RTX 2080. Essa da 2080? Isso. Essa daqui é a Hero. Desculpa. Desculpa. Foi minha falha. Uma coisa muito engraçada, entre aspas, né, que aconteceu quando a gente estava fazendo a montagem dessas máquinas, é que vocês vão ver certinho quais são as máquinas que estão com as RX, porque ela não tá com o extensor. Com o extensor PCI Express, porque o extensor PCI Express é o PCI Express 3.0 e tanto as Crosshair, no caso todas as placas-mãe com o chip X570 e também as 5700, né, as RX 5700, estão usando o PCI Express 4.0. Então você em casa que está pensando em fazer uma montagem desse setup, você, né, ou verifica um extensor PCI Express que já funciona em 4.0 ou prefira não utilizar ele, porque quando você for instalar o drive da sua placa de vídeo, ela não vai mais subir o vídeo, tá? Fica essa dica. Na verdade, eu peguei uma questão. Inicialmente você espeta ela até exibir vídeo. Depois da instalação do driver de vídeo, quando a placa-mãe reconhece o PCI Express 4.0, a placa para de funcionar, porque o cabo não tem a especificação suficiente para funcionar o PCI Express 4.0. Então, eu aconselho inicialmente a espetar a placa diretamente na placa-mãe para você não ter esses tipos de problema, tá? Que eu quebrei muito a cabeça até entender o que estava acontecendo. Então esse daqui é a Strix Z X570E com um Ryzen 7 3800X e uma RTX 2080.
tá? Então, assim, o que a gente fez nessa placa? A gente fez um cross-plataforma. Então, eu tenho processador AMD e placa de vídeo NVIDIA. Né? Isso também funciona muito bem. Os processadores AMD são muito bons para jogos também. Então, quem quiser vir testar para tirar a dúvida, tá aí. Então, assim, a gente tem máquinas Full AMD, temos máquinas Intel mais NVIDIA e máquina AMD mais NVIDIA. Então vocês conseguem ver qual que é a combinação que atrai mais a sua pessoa. Acho que é legal isso, né? Se a gente trouxe tanta máquina, tem que ser tudo diferente. Para ficar mais interessante a brincadeira. Então aqui a gente vai ter mais uma Strix Z390F Gaming com um Core i7 9700K. Ou seja, ele tem o vídeo integrado aqui. E aí a gente tem uma Dual RTX 2060, né, para funcionar junto com essa plataforma. É uma plataforma interessante, tá? Porque a RTX 2060 ela já tem uma performance muito boa e pelos reviews que eu vi até hoje, ela é uma das melhores placas custo-benefício com RTX para o segmento 1080p, né, que é o Full HD. Então ela é muito interessante para quem tem monitores, né, nessa configuração. E também, né, a linha Dual é uma linha mais custo-benefício, então vocês conseguem fazer esse teste do chip gráfico nessa também. Aqui a gente vai ter uma placa-mãe um pouquinho mais legal, que é finalmente a Crosshair Formula que a gente estava falando. Essa aqui vai ter o Ryzen 3800X e também a Strix, que eu gostaria que estivesse na minha máquina, mas infelizmente não foi, a RX 5700 XT. Então vocês conseguem fazer o teste lá na minha baqueria, por favor, tirem foto, porque ela ficou muito maravilhosa, muito linda, perfeita. E vocês podem vir testar nessa aqui também. Nossa, eu sou tipo levemente marqueteira, né? Eu achei que, assim, eu fiquei muito orgulhosa do meu trabalho, tá? Só queria dizer isso. E o Giba não precisou arrumar nada, porque eu arrumei. Brincadeira, ela arrumou sim. Mas eu tive que dar uma cutucada ali. Pra quem não entende, né, muita gente pergunta pra mim assim, qual que é a diferença entre a linha Dual e a linha Strix? Por que a Strix é tão mais cara? Porque a Strix ela tem um projeto, não que a Dual não tenha, todas as placas de vídeo da ASUS, elas têm um PCB customizado, então a ASUS redesenvolve todo o PCB, né? Mas a linha Strix tem um diferencial que é a parte de estrutura e resfriamento. Então, comparado com uma placa básica, a Strix ela é muito mais fria e isso no decorrer do jogo, você jogando ali 2, 3 horas por dia, você vai ver que a sua performance vai ser constante, né? Diferente, por exemplo, de uma linha de entrada, né? Não digo a Dual, mas as linhas mais de entrada, que depois que a placa começa a esquentar um pouco, ela começa a perder performance. Então vai derrubar clock, vai derrubar FPS, e aí você não vai entender o porquê que sua máquina está perdendo performance. E as placas Strix, elas acabam resolvendo essa questão. Então elas têm clock maior, elas te dão mais performance, não é só a parte de resfriamento, elas te dão mais performance, né? Além de manter ali o seu computador funcionando estável durante todo o tempo que você estiver jogando. Então, só complementando, como a gente tem na linha Strix uma refrigeração mais eficiente, consequentemente os clocks também são mais altos, né? Que é a parte legal que aumenta a performance, apesar de ser o mesmo chip, né? Porque a gente tem o chip, por exemplo, 2060 a gente tem tanto na Dual como na Strix. Os mesmos chips, mas com performances diferentes por causa da refrigeração. Infelizmente, calor acaba sendo um inimigo nesse caso aqui. Vamos para a última desta bancada aqui. Ela vai ter uma Strix Z390F e um Core i7 9700KF, ou seja, o sem gráfico integrado, e uma RTX 2060S. É maravilhoso lá sem óculos, né? Os dois estão sofrendo, né? Então aqui a gente tem uma maquininha também com processador e placa de vídeo bem potentes. Vocês podem vir aqui também testar e ver como é que vocês acham da performance. Eu me lembrei de uma coisa. Essa máquina aqui, ela tem um diferencial. A memória dela é diferente. Pode ver que a memória dela, ela tem os LEDs. Só que além dos LEDs, essa é uma memória D80 da XPG, que ela tem o clock de 3.200 MHz.
Então ela é uma máquina que vai entregar uma performance um pouco melhor por conta do clock de memória. Então isso daí é bem bacana vocês entenderem. Então o clock de memória faz diferença sim na hora de jogar. Às vezes a diferença não é tão grande, mas você tem um ganho. Vamos lá para outra bancada? Vamos para as TUF agora, que são coisas novas que também estão chegando. A gente tem 2 setups full TUF, então com water cooling, com gabinete, com a placa mãe, com a placa de vídeo. Então, a gente só não vai ter fonte aqui nesse aqui, que tem também a Cooler Master, ela vende a fonte TUF, mas nessa máquina acaba não entrando. Vamos falar rapidinho dos periféricos. Esse teclado específico aqui, como vocês podem ver, ele já tem acabamento em alumínio. Eu achei muito bonito esse teclado. Legal. Eu não tava dando assim, tipo, eu pensei assim, não deve ser tão assim, nossa, porque a gente tem o Flare, né? O Flare tá chegando. Aí eu tava super mega ansiosa pro Flare. Quando eu vi esse teclado, eu falei, gente do céu, a pessoa que fez esse negócio tá de parabéns. A gente tem ativação por luz aqui, então quando você clica, a luz passa e automaticamente, então, como a gente depende da luz para ter essa resposta, o tempo de resposta em si do teclado, ele é mais rápido. O tempo é mais baixo, né? Ou seja, o tempo de resposta é mais rápido. A gente tem aqui 2 opções de switches, não são switches mecânicos da Cherry. Você tem a opção de escolher ou um switch linear ou um switch tático. Lembrando que o linear acaba necessitando de menos força para ativação, ele também faz menos barulho, e o tático, né, automaticamente você precisa fazer um pouquinho mais de força para ativar. Evita também aqueles misclick, né? Tá digitando, aparece umas 4, 5 vogais extras, e também acaba fazendo mais barulho. Talvez a sua mãe se incomode levemente, mas não é mesmo? Sempre que o meu irmão vem visitar, eu sempre entrego um teclado mecânico para ele. Aí, na hora de dormir, eu fico pensando, por que eu fiz isso? Por quê? Aí a gente... Exatamente, mas a gente comete o mesmo erro de novo. Então, a gente também vai ter um mouse TUF que está chegando. Esse mousezinho, ele é menor. Então, a galera que não gosta de mouse grande, porque normalmente, né, a gente já fez várias reviews no canal, mouses pequenos são levemente mais raros. Vamos mostrar as patas de urso? Né? Eu tenho um pouquinho de problema com mouse. Eu tenho um pouquinho de problemas com mouse pequenos, então... Então, os dois aqui gostam de mouse grande, mas a gente sabe que tem gente que gosta de usar aquela pegada garra, então acaba sendo um pouquinho mais complicado. Esse mouse ele vai ser também ambidestro, então ele tem exatamente o mesmo design dos 2 lados. Se você sofre, né, com... Não é um problema em si ser canhoto, mas infelizmente, assim, vocês não são a maioria, por isso que é mais difícil encontrar produtos para vocês. Então, falando diretamente com os canhotos, tá? Vocês têm a opção também de vir aqui na BGS, no stand da ROG, e testar este mousezinho. Ele vai ter os botões só do lado destro, infelizmente, mas vocês vão ter o mesmo design, ao menos fica mais confortável. Então, vamos falar um pouquinho do monitor, que também está chegando, é novo, monitor curvo. Gente, fala mais um pouquinho, porque eu preciso recuperar o fôlego. Bom, vamos lá. Esse é um monitor curvo, ele é 144 Hz, né? 2560 por 1440, é o que a gente chama de... Fala 2K, mas a resolução dele é 2K e meio, né? Ele é FreeSync e 3 milissegundos ou 4? 1 milissegundo esse? Então esse daqui, né, eu estava acostumado com o antigo, né, que era da linha Strix. Então esse cara aqui já tem um painel melhor, ele tem 1 milissegundo de resposta. Cara, para jogo, imersão disso daqui é muito legal. O monitor curvo é muito bom. Falando um pouquinho da configuração da CPU. Vamos falar do fone? Então, por favor. Então esse fone aqui é um fone TUF que está chegando, ele acaba também tendo um custo-benefício melhor em relação às Strix. Então só para vocês terem uma noção também de posicionamento de preço, tá? Esse fone ele tem a ideia de ser resistente, a parte de botões vai ficar no próprio cabo dele, e você tem a opção também de colocar ele tanto USB como aquele conector que você usa no celular, que é o 3.5 milímetros. Então você tem a opção de usar ele em vários
vários dispositivos, não só necessariamente no computador. Você pode colocar ele em console, no seu celular e ele vai funcionar. Ele também tem o 7.1 virtual para quem curte essa tecnologia. Agora vamos falar da máquina, que essa máquina tá diferente, como é TUF, né? A gente vai ter um water cooling aqui de só 120. As memórias também são da XPG TUF. E vamos passar para o Giba, porque é ele que montou essa máquina. Então vamos lá. Deixa eu passar para o outro lado aqui para não atrapalhar o câmera. Então vamos lá. Isso? Tô brincando. Vamos lá. A gente tem uma placa-mãe aqui. É uma B360 TUF Gaming. Né? Essa placa-mãe aqui a ASUS disponibiliza de fabricação local, então a gente fabrica essa placa no Brasil. Né? A placa, o processador, a gente tem um i5 9400F. Né, que faz par muito bem com essa plataforma, e a placa de vídeo é uma GTX 1660 TUF 3. Então, por que TUF 3? Porque ela tem 3 fãs de resfriamento. Então, essa plataforma aqui, ela está bem equilibrada para quem quer montar um computador não de entrada, mas um step acima. Essa plataforma é ideal. Então, como o Giba falou, a gente tem a 1660, que é um pouquinho abaixo aí das 2060. E uma coisa que é interessante só para adicionar é que além da TUF de 3 fãs, a gente também tem a TUF de 2. Sim. Então, dependendo aí, você... Pular para essa máquina. Ah, então, vamos falar dela então, já aproveita que tá do lado. Eu dando as dicas pra galera, poxa. Então, essa daqui é uma segunda plataforma que a gente montou com a linha TUF, né? Esse daqui é um gabinete da InWin, que faz parte da que a gente chama de TUF Alliance. Então, dentro da linha TUF Alliance, a gente tem vários fabricantes que fabricam gabinetes, water coolers, coolers a ar, fontes, SSDs, memórias, todos com a temática TUF. Né? E aqui é muito interessante. Aqui eu tenho uma plataforma um pouco diferente, a gente quis mudar. Então, eu tenho uma B360, só que aqui eu tenho um i7 8700K, né? Num air cooling, né, pra galera falar assim, não, só pode ser water cooler. Não, air cooler também funciona muito bem, né? Depende do air cooler que você vai colocar. E aqui eu tenho uma 1660 dual não, TUF, que a gente não chama de TUF 2, mas é TUF. O SSD Desculpa, aqui as memórias e o SSD são da Team Group. São da linha T-Force TUF Alliance. Então, só complementando, como eu estava falando antes e descobri que estava sendo precipitada, né? A gente tem as TUF 1660 com 2 e com 3 fãs, que vai fazer essa diferença aí também na refrigeração. Obviamente a gente tem uma diferença de performance e também uma diferença de preço, né? Então você pode verificar qual que se encaixa melhor com o seu orçamento. Vamos para a próxima. Essa aqui já tem Essa daqui... Essa placa, essa máquina montada aqui, ela é de um parceiro, ok? Ela está dentro de um programa que a ASUS chama de PBA, que é Powered by ASUS. Então, o cliente fala assim, olha, eu quero que a ASUS me apoie num projeto de montagem de máquinas específicas só com ASUS. Então a gente vai lá, verifica qual é a configuração que ele está querendo montar, né? E aí dá o aval para ele e dá o selo. Então as máquinas têm um adesivo que se chama Powered by ASUS. Então quando a máquina compõe todos os componentes ASUS, ela ganha esse adesivo, né? É uma forma da ASUS apoiar, né, os integradores de máquinas para conseguir que tenha um nome um pouco mais forte no mercado. Vamos passar para o outro lado? Só queria comentar que aqui a gente vai ter o cooler da AMD, que vem junto com o processador. Vocês podem ver também que é um cooler que, apesar de ser o cooler box, né, é um cooler que é eficiente na refrigeração. Vamos para a próxima! E também é o segundo cooler por ar que a gente está mostrando, né? Eu acho que é os únicos também, são os dois únicos, né? Os dois únicos. Então essa máquina aqui, que a gente vai mostrar para vocês agora, ela tem um diferencial muito, muito legal e muito pequeno, que é justamente o tamanho dela. A gente está falando aqui de uma plataforma ITX, uma mini ITX. A gente tem aqui uma Z390 Gaming, que é a placa com o chipset Z390, justamente com esse formato menorzinho, uma GTX 1080 Ti
Temos um water cooling de 120, que também é da Cooler Master, tem também todos os RGBs em tudo quanto é canto, para deixar mais bonito, porque a gente sabe que LED dá, né, dá os frames, dá os nossos FPS. Vamos lá, o SSD dessa máquina são 2 XPG de 512 GB, né? Eles são um PCI Express 3.0 X4, então a performance dessa máquina é muito, muito legal. Uma coisa interessante dessa máquina, que ela foi montada pelo pessoal da Adrenaline lá no escritório, né, fazendo os preparativos já para vocês. Então, quem quiser ver essa máquina, o pessoal da Adrenaline montou e tem vídeo no canal também, beleza? Uma outra coisa que às vezes fica meio assim obscuro para o pessoal que quer fazer uma montagem de uma máquina menorzinha é também a parte de memória, porque a gente só tem 2 slots de memória quando a placa é pequena, mas a gente tem suporte a 64 GB. É difícil encontrar aqui no Brasil gabinetes pequenos que têm suporte a placas de vídeo com comprimento legal, porque infelizmente, assim, se você quiser uma placa de vídeo com um chip gráfico já entusiasta e que tenha uma refrigeração entusiasta, a placa vai ser grande. Então, a combinação legal dessa máquina toda é que justamente ela ficou pequena, se você comparar com as outras máquinas, mas a gente tem uma Strix normal aqui dentro. Então a gente tem a 1080 Ti, que tem o mesmo tamanho das outras. Então mesmo a gente tendo aqui um setup menorzinho, a gente não economizou em nada. Assim, e lembrando que, né, não é por conta do tamanho que você vai ter perda de performance, porque aqui eu tenho um chipset que é da versão que já suporta overclock, né, eu tenho um processador já da série K, eu tenho uma 1080 Ti aqui nessa máquina, né, num gabinete pequeno, né? E uma outra curiosidade dessa máquina é que esse gabinete ele é um gabinete muito especial, porque aqui em cima, onde tem essa bolinha aqui, ó, ele tem o carregador de celular por indução. Ele já vem nesse gabinete. Então, para quem, né, gosta aí tem o celular, o meu não dá suporte, mas quiser carregar, põe lá o celular, ele pode carregar por indução sem você ter que ficar conectando cabos. Isso daí é muito interessante. E aí a gente pula para a próxima máquina. Então, a gente veio do 8 e agora a gente vai pro... Não, vamos lá, a gente tem mais uma coisa muito legal para mostrar. Isso aqui não é 80 ainda. Não. Isso aqui tá no 75, vai. Tem coisa maior que isso que a gente vai mostrar para vocês rapidinho. Essa máquina é a máquina que a gente usa lá no estúdio. Então ela já foi montada pensando, né, pro pessoal da casa usar. Bom, pensa no seguinte. Aqui eu tenho 18 núcleos físicos num i9 9980XE overclockado. Eu tenho 64 GB de memória RAM a 4.000 MHz. Eu tenho uma 2080 Ti Strix, então eu tenho uma Strix 2080 Ti, versão overclocked, né? Uma fontezinha de 1000 watts e SSDs XPG PCI Express X4. Né? Então a performance dessa máquina é muito, muito legal. Né? Fora que vocês, não sei se vocês perceberam, mas o water cooler dessa máquina ele é diferente. Ele é um water cooler que a gente chama da linha customizável, né? Então ele tem as mangueiras que eu posso colocar e tirar, adicionar ou remover partes, dependendo da minha necessidade. Então eu tenho o bloco, né? A água sai da bomba aqui com o reservatório, entra, resfria o processador, volta, resfria no radiador aí que eu tenho um 360 mm e volta para a bomba, né? Então a gente saiu da Strix, a gente veio para a Rampage, a gente vai mostrar. É uma Rampage 6, né? Essa aqui é Extreme, né? Omega. Extreme Omega. Ah, eu lembro dessa placa, eu fiz review dela. A Trina louca. A gente tem mais uma plaquinha, uma maquininha pequenininha também, Mini TX. Essa também tá no nosso estúdio. Essa aqui é de casa. Essa daqui é uma maquininha da casa, essa é uma maquininha que a gente montou para ser levada em eventos. Então, às vezes a gente tem eventos com revendas, distribuidores, pequenos eventos, e essa é a nossa máquina de exibição. Então eu tenho aqui um Ryzen 5
Eu tenho uma placa-mãe B450 Strix, uma B450 e-Gaming, né? Eu tenho um Ryzen 5 3600 e eu tenho aqui uma GTX 1080, né? Essa combinação do Ryzen 5 3600 com a 1080 ficou muito boa, porque o Ryzen 5 3600 ele empurra muito bem essa placa. Então, eu tenho um computador aqui muito equilibrado. E eu tenho 16 GB de memória HyperX, né, a 3.200 MHz. Então, assim, gente, essa parte toda do stand a gente já mostrou pra vocês. Se vocês tiverem qualquer dúvida de como é que funciona alguma coisa, vocês vêm aqui no stand, nós estaremos aqui, a gente tira as dúvidas de vocês. Aqui nessa parte vai ser, tem uma área específica só pra gente fazer as nossas streams, então vai ter gente jogando, vai ter live da galera falando de hardware, vai ter entrevista, vai ter um monte de coisa que vai estar acontecendo aqui. E a gente tem também os horários do que vai acontecer pra vocês estarem ligados. Então venham aqui, tirem fotos já do horário para vocês poderem curtir o resto do stand também. Então assim, a gente mostrou para vocês as maquininhas Mini TX, a gente mostrou o monstro da Rampage, mas agora a gente vai chegar no 80, que a gente tem uma super máquina para mostrar para vocês. Assim, né? As boas línguas dizem que é a máquina mais forte da BGS e está no stand da ROG. Então vem comigo e vamos mostrar para vocês agora do que nós estamos falando. A gente demorou 4 dias para montar essa máquina. E eu digo assim, a gente, porque eu fiquei lá assim, só tipo, gravando e ajudando o Giba, mas realmente quem fez o negócio, o mérito está aqui do meu lado, tá? Então só queria dizer isso, que eu fiquei lá, ajudei levemente, fingi que estava ajudando, creio eu que eventualmente ajudei. Tentei ao menos não atrapalhar. Só para vocês terem uma noção, a gente tem uma mesa desse tamanho aqui só para a máquina e obviamente que a gente precisou colocar assim, né, um monitor à altura. A altura e a tamanho. Então vamos falar um pouquinho dessa máquina. Vamos começar pelo monitor, né, que é um monitor de 49 polegadas, né? 3440 por 1080, 144 Hz. Né? É interessante que se você tiver um monitor desse, você substitui 2, 3 monitores, né? Porque dá para fazer uma área de trabalho gigante aqui. E vamos falar um pouquinho da máquina, né? Aqui a gente tem uma placa muito especial. O único local no mundo que teve outra máquina igual a essa foi a Computex deste ano. Então eu tenho uma Dominus Extreme aqui com um processador Xeon W3175X, que ele tem 28 núcleos físicos e 56 threads. O clock desse processador normalmente é baixo, ele está overclockado a 4.5 GHz, todos os núcleos. E eu tenho a placa de vídeo, uma Matrix, que é uma série especial da ASUS. Essa série é série limitada, então eu tenho um chipset RTX 2080 Ti, overclockado, e essa placa-mãe ela tem um water cooler dentro dela. Então ela tem o que a gente chama de loop infinito. Eu tenho um water cooler, a parte de refrigeração dela é um water cooler, tem uma bomba interna, então a água fica circulando. E aqui eu tenho SSDs da linha Enterprise Class da Intel. Então eu tenho 3 SSDs 600p, que estão em RAID 0, e mais 2 P4501 em RAID 0. Ao todo, eu tenho 3,5 teras de SSD nessa máquina. A gente tem a instalação das memórias, quando vocês vierem aqui ver no stand, a gente tem as memórias e ao lado das memórias a gente tem o que a ASUS chama de ROG DIMM. Que basicamente ele vai ter o mesmo tamanho que uma memória, só que a gente vai colocar SSDs do tipo M2. Então como a gente tem aqui uma placa enorme, mas que tem muitas funcionalidades, acabamos aí colocando, né, acaba sobrando espaço, colocando elas no formato das memórias, que acaba, né, gastando menos espaço no PCB da placa. E a gente tem também o nosso queridinho robô, segurando um dos SSDs e o outro está ali em cima. São 2 teras só nesses 2 SSDs da Intel. Então galera, se vocês quiserem conhecer essa super máquina, venham aqui no stand, falem com a gente
né? Ela vai ficar disponível em alguns momentos para o pessoal brincar, jogar, e aí venha conhecer a gente. E aí vamos passar lá para outra linha, que são os Case Mods. O que será que encontraremos lá? Será que encontraremos vilões ou heróis? Vem com a gente. Então vamos lá. A gente tem aqui o primeiro Case Mode, que é o do filme A Forma d'Água, né? Esse Case Mode ele foi feito em cima de uma Z270 da Asus. Ok, é uma Maximus 9. Com a ajuda do pessoal da T-Force. E a parte de refrigeração, a gente teve a ajuda aí da Thermaltake. Temos um dos maiores vilões da atualidade encabeçando o próximo Case Mod. Então nós temos aqui um Case Mod do Thanos, né, que foi feito em cima de uma plataforma AMD, que é uma X370. Com um processador 3700X. Junto com esse Case Mode, o pessoal da Cooler Master ajudou, né, com a parte de refrigeração, e o pessoal da Adata XPG que ajudou com os SSDs e as memórias. Vamos tapar aqui. E agora a gente vai para o último Case Mod, que é inspirado, obviamente, no olho da ROG. Então vamos lá para o nosso Case Mod Republic of Gamers. Então lembrando, vocês podem vir aqui no stand, dar uma olhadinha, tirar foto tanto dos Case Mods como também de todas as máquinas. A gente também tem locais específicos para vocês tirarem fotos com alguns efeitos. A gente já vai mostrar para vocês também os Photo Opportunities. Exatamente. E esse Case Mod é muito interessante porque a pessoa que fez pra gente, que é o Marcel Barreto, ele se inspirou no olho ROG e fez um olho ROG futurista, né? Aí a placa-mãe que está utilizando é uma Z270, né? Uma ROG Strix Z270, e a placa de vídeo é uma GTX 1070. E agora, para terminar essa transmissão, a gente vai mostrar para vocês um dos Photo Opportunities. Então, vai seguindo com a gente mais um pouquinho. Vamos brincar? Genkidama. Vai lá? Vai você. Então, além né, de todas as máquinas que a gente mostrou para vocês, nós temos os Photo Opportunities, né, que são áreas que vocês podem tirar fotos, né, com a temática ROG no nosso stand, e fica muito bacana aí, né? Dá para fazer várias brincadeiras. Dá para pagar mico ao vivo, isso mesmo. Então, galera, esse daí foi um overview do nosso stand aqui na BGS. Nós mostramos todas as máquinas, teve coisas que a gente não mostrou que vão aparecer aí durante os próximos streamings. Continua seguindo a gente, vem nos visitar aqui, segue a Adrenaline aí, continua assistindo aí no Adrenaline, no canal oficial da Adrenaline, no canal oficial da Asus Brasil ROG E esse foi o ROG na BGS, a maior streaming da Brasil Game Show, você encontra aqui.